Bíblia, irmãos, no Salmo 126. Salmo 126. Todos acharam, amém? Diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cântico de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Irmãos, este salmo ele é melhor compreendido quando levamos em consideração o seu contexto histórico. É um salmo classificado como pós-exílico, ou seja, ele foi escrito depois do cativeiro da nação de Israel, quando voltou da Babilônia. Depois que o povo de Deus fora liberto, a mandado de Ciro, rei da Pérsia, no ano de 538 a.C., e autorizou o regresso do povo hebreu para Jerusalém e para a reconstrução do seu templo. O Salmo 126, ele se refere a 3 tempos distintos da história de Israel, do povo de Israel, mas que também traz algumas lições para nós hoje. Eu queria que você ficasse bem atento para que nós não percamos nada destas lições. Veja que do verso 1 ao verso 3, fala de um passado de glória, devido à intervenção sobrenatural que tirou o seu povo do cativeiro com mão forte, restaurando-lhe a sorte. Diz o verso 1 e 2 ao 3: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O salmo começa com umas palavras do tempo passado. Restaurou, quando o Senhor restaurou, e justamente para lembrar ao povo das vitórias que haviam recebido do Senhor. Deus já havia operado maravilhas na vida daquele povo. Operou milagres, livramentos poderosos. Eles nunca se esqueciam. Tanto é que todas as vezes que eles contavam a história, relembravam a história, eles ficavam como se estivessem sonhando. Depois de 70 anos de escravidão na Babilônia, Israel volta à sua terra. Essa libertação produziu grande alegria entre o povo e além disso, impactou as nações ao redor pela sua alegria. Pois então, irmãos, quando nós olhamos também o nosso passado, notamos que Deus nos tirou da escravidão do pecado para uma liberdade, do império das trevas para a luz, da condenação da morte para a vida. Deus quebrou o nosso jugo, despedaçou as nossas algemas e hoje somos livres para servir ao Senhor. Em nossas vidas também podemos lembrar, assim como Israel lembrava os feitos do Senhor, podemos lembrar os momentos em que Deus, muitas vezes, restaurou a nossa saúde,
restaurou os relacionamentos, restaurou a alegria do nosso viver. Porque se você conhece a Jesus, Ele já restaurou o seu viver, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. No verso 4, nos fala do presente. O que era festa se acabou. A celebração deu lugar à acomodação. E é por isso que há um clamor de restauração. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como nos terrenos, como as torrentes no Negueb, no deserto do Negueb. O salmista, ele então tira os olhos do passado para o presente e percebeu que as vitórias de ontem, elas já não servem para nos manter de pé hoje. Não se pode morar e viver no passado. É preciso viver e andar com Deus hoje. E aí o tempo verbal passa do passado para o presente, declarando que atualmente o mesmo Deus de ontem, Ele opera maravilhas hoje. Neste momento é feito um pedido de restauração de seu povo, como um deserto que se torna um manancial. O salmista, ele expressa o clamor do seu povo por uma restauração em suas vidas. O mesmo salmista que estava alegre e exultante com a libertação do cativeiro, ele agora, ao contemplar a realidade presente, ele clama: restaura, Senhor, a nossa sorte. É interessante que essa oração, irmãos, ela tem tudo a ver com a conjuntura que estamos vivendo no nosso país, né? Restaura, Senhor, a nossa sorte. E assim, como no passado Deus operou, muito mais Ele pode fazer hoje. A sua palavra diz: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E aí, mesmo que a sua vida esteja seca e que você se sinta solitário, como um deserto, creia que você é um abençoado de Deus e que passando pelo vale árido, o Senhor faz dele um manancial de bênção e cobre dele de chuvas. O Negueb, ele era o maior deserto que há em Israel. Durante aproximadamente 11 meses do ano, era só sequidão, era pedras, areia, morte, nenhum sinal de vida. Mas com a chegada das chuvas, aquele imenso deserto, ele ficava coberto de flores. O cenário era radiante e era mudado. A paisagem de morte dava lugar à vida. A natureza, ela renascia. É como se o salmista olhasse para essa transformação que acontece no deserto de Negueb com a chegada da chuva e diz: Senhor, transforma também a minha vida, pois ela está um deserto, está seca, fria, sem frutos, triste, morta. E aí eu digo que talvez você precise que mude o cenário triste de alguma área da sua vida. Talvez na sua família, talvez no seu emprego, talvez nos seus negócios,
quem sabe no seu casamento, nas finanças, no seu emocional, no seu espiritual. Então ore, assim como o salmista: restaura, Senhor, a minha sorte. Restaura a alegria de viver, restaura o meu prazer de estar na casa do Senhor, restaura a alegria da salvação que perdi por causa dos meus erros, restaura o meu emprego, restaura os meus negócios, restaura, Senhor, a minha saúde, restaura a paz no meu lar. Sabe, irmãos, sabe de uma coisa? Por mais que nós estejamos abençoados por Deus, se for olharmos bem, nós veremos que ainda há muito a sermos restaurados em nossas vidas. E além disso, também há muitas pessoas ao nosso redor que precisam conhecer o poder restaurador de Deus, e precisamos perguntar a Deus, bem como orar por essas pessoas, porque não é por acaso que estão na nossa proximidade. E o verso 5 e 6 nos fala de um tempo futuro. A oração do verso 4, restaura, Senhor, é seguida de uma promessa de bênção pronunciada pelo salmista. Esses versos 5 e 6 nos falam que as lágrimas de hoje, os choros não são finais. Eles serão substituídos pelo júbilo. Serão substituídos pelo riso, pela boca risonha. Como diz os versos: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E aí, depois de olhar para o passado com gratidão, né? E para o presente com júbilo, o salmista olha para o futuro com esperança. O futuro será de semeadura e investimento. A semeadura, ela exige tomada de atitude e ação. É preciso sair para semear. É preciso colocar as mãos à obra. É preciso trabalhar. A semeadura, ela exige abnegação e sacrifício. Porque além de sair semeando, o semeador, ele também chora, regando o solo duro com as suas lágrimas. Notem que o tempo verbal desses últimos 2 versos é de futuro. Após o pedido de restauração, o texto remete ao futuro, profetizando uma colheita de frutos em abundância. Nós sabemos que, por melhor que estejamos, sempre há algo a ser restaurado em nossas vidas. E sempre vamos ter pessoas que estão ao nosso redor. E Deus nos tem chamado para ajudar aos outros, aqueles que estão sofrendo, para que nós os consolemos com as nossas experiências. Amém, irmãos? Feita essa introdução, vamos à mensagem. O processo de restauração, ele é demorado. Deus tem um prazer em restaurar e recuperar aquilo que foi quebrado ou destruído. E Ele faz isso para nossa alegria. O salmista diz que a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de louvor a Deus. Vamos pensar um pouco sobre
a restauração, sobre a lógica humana e sobre a visão de Deus. Pense num carro novo. Ele tem um valor, ele tem um preço. Aí você pega esse carro novinho, vai dar uma volta com ele, e aí você bate com esse carro. Você bate com esse carro. E aí manda fazer uma restauração. O restaurador faz o melhor que pode, mas ele perde o seu valor. O valor muda. O preço daquele carro, apesar de ter um carro novo, ele perdeu o preço. Na vida real, ou na lógica humana, a restauração, ela diminui o valor. Imagine, irmãos, um objeto de valor, uma peça única. Vamos exemplificar um carro. Um colecionador tem um carro de marcas antigas, e aí ele põe à venda aquela peça única. Quando o leiloeiro, ele começa o leilão, o preço é de um valor considerável, porque aquele carro é original. Ele nunca recebeu uma reforma. Na nossa cabeça, mas na nossa cabeça, a restauração, ela tira o valor de alguma coisa. Ela decresce o valor, o preço cai. Mas deixa eu contar outra história. Conta-se que uma obra de arte de Picasso, do ano de 1932, um ricaço arrebatou esse quadro de arte de Picasso por 69 milhões. Não foi 69 reais, não, irmãos. Nem 69 mil. Milhões de dólares. Né? E passados 5 anos disso, ele fez uma proposta de venda dessa obra de arte por 139 milhões. Agregou aí mais um valor de 70 milhões nesta obra. E aí, um afortunado, ele arrematou aquele quadro. Mandou um perito avaliar. O perito avaliou o quadro, era original. Perfeito. Mas aí, enquanto tramitava os negócios, aquele quadro estava no hotel, guardado no hotel, sobre vigília. Mas aí aconteceu um incidente. E aquele quadro foi avariado e teve uma ruptura na tela de 5 centímetros. Aquele afortunado desistiu de imediato da compra. O dono do quadro, então, procurou um famoso restaurador que disse assim: depois que eu restaurar esse quadro, ele vai valer mais do que quando chegou nas minhas mãos. Digam glória a Deus. Sim, pelo que eu vou dizer agora. Passado mais 5 anos, o homem afortunado desejou comprar novamente aquele quadro. Só que ele não valia mais 139 milhões. O dono dele só daria por 155 milhões. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Antes de Deus nos restaurar da nossa condição, antes de alguém ser restaurado, muita gente perde a esperança. Olha e diz
que é impossível aquele alguém ter mais jeito, dar mais certo, né? Que a situação é tão deprimente que não tem mais jeito. Mas depende de quem restaura. Aleluia! O valor muda aos olhos de quem desdém da situação. Porque o milagre da restauração torna mais valioso o que era antes. Jesus é o único de verdade que quando restaura alguém, ele torna mais valioso do que quando o encontrou. Na maioria das vezes temos muita dificuldade de acreditar na restauração de alguém. Mas sabe por quê que a gente tem dificuldade? Porque não perseveramos. Porque não perseveramos. Porque restaurar é mais difícil, dura mais tempo, é mais trabalhoso, é mais trabalhosa a restauração de que construir algo a partir do zero. Por exemplo, construir uma casa é extremamente diferente do que reformar uma casa. Quando você vai construir, você faz planos, faz o orçamento, mas é basicamente isso. Não acrescenta muita coisa depois, não. Mas quando você vai reformar, você começa com orçamento e as coisas vão aparecendo. Aquilo que parecia bom precisa também ser mexido e o orçamento começa a duplicar, triplicar e o trabalho vai crescendo como se não tivesse fim. Quando Deus pegou você para restaurar, Ele foi encontrando problemas diferentes que você apresentou no início. Você pensou que só era um probleminha. Oh, glória a Deus. Mas Deus vai encontrando outros, e outros, e outros, e vai restaurando. E quando você menos espera, Deus fez algo muito maior do que quando você chegou para recebê-lo como Senhor e Salvador. Aleluia! Porque na restauração, ele encontra a causa. Ele encontra a raiz da disfunção que está lá na nossa alma, que está lá no nosso espírito. E aí ele tira fora o que foi motivo da avaria. Ou seja, quando Deus restaura um casamento, Ele não apazigua a briga, não. Ele restaura o que foi motivo de briga e vai lá dentro, na essência, onde ninguém vê, para curar. Muitas vezes não somos curados porque somos imediatistas. Muitas vezes o casal procura o pastor e pensa que numa conversa ou numa simples oração o casamento já está restaurado, né? Pedimos que Deus restaure o casamento, mas quando saímos do gabinete do pastor, pedimos divórcio. Pedimos para Deus restaurar o emprego, mas quando vamos falar com o patrão, nos iramos, discutimos e pedimos demissão. Pedimos que Deus resolva um problema, mas nos avoramos na frente de Deus e fazemos do nosso jeito. Não temos paciência para esperar.
mas restauração é o processo. O povo de Deus, ele passou 70 anos no cativeiro babilônico para que fosse tirado toda a soberba do seu coração. O Salmo 137 diz que ele nem tinham mais ânimo para cantar, apenas choravam lembrando de Sião. Os seus opressores pediam que cantar, mas a tristeza era tão grande que eles não cantavam, penduravam suas harpas lá nos salgueiros. Muitas vezes Deus está trabalhando no interior da pessoa e nós não vemos nada acontecer. É devagar, é um processo. Mas depois você pode olhar para a restauração e nem consegue imaginar quantos vales aquela pessoa teve que passar para chegar onde chegou. Quando olhamos para Jó, para José do Egito, para Noemi e tantos outros homens, mulheres que foram moídos pelas circunstâncias, que pensaríamos que seriam impossível restaurar, de se levantar, de ser recuperado. Mas aí Deus coloca a sua mão e o resultado é extraordinário. Porque quando Jesus bota a mão, torna algo valioso. Podemos então dizer, irmãos, que nas nossas aflições, nos nossos sofrimentos, eles nos tornam mais valiosos. Porque todas as vezes que Jesus interfere no processo, ele restaura alguma área da nossa vida e isso nos torna ainda mais valioso. Jesus, ele é poderoso para pegar aquilo que foi quebrado, moído, dilacerado e estragado. Ele é poderoso para, nas suas mãos, restaurar e tornar algo precioso, maravilhoso, extraordinário para a sua própria glória. Mas o segredo não está em quem foi restaurado, não. O segredo está no restaurador. Glória a Deus. O que naquele que coloca a mão, aquele que criou os céus e a terra. O problema, irmãos, é que muitas vezes as pessoas colocam a questão na mão de todo mundo e buscam ajuda em todo mundo. Nós temos que colocar a questão na mão certa, na mão do Senhor Jesus Cristo. Quando vemos o profeta Jeremias, ele indo para a casa do oleiro, e aí o oleiro pega o vaso, que ele teve tanto trabalho de fazer. Ele vê que o vaso se avariou, quase pronto. Ele desmancha o vaso, torna a amassá-lo com paciência. E ele faz um vaso novo, mais belo do que antes. Sabe, irmãos, Jesus, ele tem poder para restaurar aquilo que foi quebrado. Não importa em quantas avarias estejam. Digam amém. Depois que ele coloca a mão, ele restaura e aumenta o valor. Porque a glória é para o restaurador e não para quem é restaurado.
É interessante que quando Deus faz, não há como negar a sua transformação. Até os incrédulos que não creem em Deus, quando veem algo extraordinário no povo de Deus, eles reconhecem. O salmista disse: então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Pois é, irmãos, para o entendimento humano não tem esperança, não tem mais jeito, mas para Jesus tem jeito sim, e todos verão o milagre do Senhor. Aleluia. Outra coisa, irmãos, que nós precisamos lembrar, que a restauração vem sempre por alguém que está perseverando. Pode ser você mesmo, pode ser alguém perto de você, mas pode ser um terceiro que está fora. Alguém que está na brecha ali, constante em oração, até ver o milagre acontecer. Restauração e perseverança andam juntas. Eu pergunto, qual a área da sua vida que precisa de restauração? É preciso perseverar e deixar na mão certa, na mão do Senhor Jesus. Concluindo, irmãos, restaurar algo que foi destruído, muitas vezes é mais difícil do que começar de novo, do que começar do zero. Reformar uma casa, um objeto, não é fácil, mas é muito bom e às vezes fica ainda melhor do que antes. É muito recompensador ver algo que antes estava acabado e ser renovado. As palavras do Salmo 126 afirmam que Deus pode nos enviar a sua restauração semelhantemente ao que acontece no deserto de Negueb. Que em certa época do ano é regado por uma enxurrada que vem lá dos montes nos tempos chuvosos. O deserto seco se transforma como se fosse um jardim. Este fenômeno acontece de tempos e tempos e serve de inspiração para que o povo de Deus saiba que Deus sempre restaura as suas vidas. Deus não está preso a tempo, irmãos, porque Ele é eterno. Tanto faz o passado, o presente, o futuro. A palavra de Deus diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus tem um tempo de restauração para a sua vida, e isso pode estar acontecendo agora, no presente momento. O que temos que fazer é perseverar. E através dessa mensagem, podemos lembrar e refletir sobre o que o Senhor já operou, no que Ele já realizou, no muito que Ele já fez em nossas vidas e no que Ele ainda há de fazer em nós, o seu povo. Mas não basta ficar no passado, precisamos clamar por restauração para hoje, porque Deus é o mesmo. Assim, todos os que antes choraram, isto é, passarão a sorrir e colher os frutos com abundância. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique em nossos corações e que todo dia seja tempo de restauração.
Eu queria orar com os irmãos. Feche os seus olhos. Oh Deus, te damos graça por esta palavra. Que a tua palavra, Senhor, enquanto guarida, aleluia, restaurando nossa esperança em ti, Senhor, a continuar perseverante, porque tu és um Deus fiel. Ó Senhor, todos os sonhos que foram destruídos no caminho, todas as histórias que foram roubadas, a esperança no caminho, questões no casamento, relacionamentos na família, paz com os filhos, relacionamentos com Deus, a comunhão que porventura foi quebrada, sonhos de carreira. Senhor, eu oro nesta hora, apresento cada um dos teus filhos, Senhor, apresento o casamento, apresento a família, a sua vida espiritual, os seus negócios, o seu emprego. Ó Deus, confiando a tua palavra que é fiel e verdadeira. O Deus que fez hoje, que ontem é o mesmo hoje e nos fará grandes coisas, vem transformando as nossas vidas. Ó Deus, sejamos mais felizes. A alegria, o gozo da salvação seja restaurada em cada coração. O amor, aleluia, pelo Senhor, para obedecer e fazer a tua obra, ó Senhor. Restaura o teu Espírito em cada um de nós. Porque depois disto, o valor, o nosso valor, será muito maior quando tu nos restaura. Que Deus nos abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.